Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, agradecemos ao Senhor por nos permitir chegar a este lugar de adoração. Sabemos, ó Pai, que cada vez que chegamos aqui, foi a graça quem nos trouxe. E estamos, Senhor, confiados que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. Este é o único objetivo de estarmos aqui, é de poder ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Por isso agradecemos, Senhor, e pedimos o perdão dos nossos pecados, para que então possamos chegar diante do Teu trono de graça e alcançar a graça. Abençoa cada um, Senhor, os que estão aqui no santuário, os que estão à distância através da internet, que todos nós juntos agora possamos estar sobre o Teu total controle. E assim, Senhor, podermos adentrar na atmosfera, aonde tudo é possível, pois a Tua presença, Senhor, torna todo esse lugar santo. E aonde há a santidade de Deus, ali há sim libertação, cura divina, solução de problema, salvação. Ó Deus, ajuda-nos mais esta vez, pois confiamos na Tua misericórdia e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Tão feliz por poder estar em casa novamente, né? A gente, na verdade, nunca se sente fora daqui. A gente sempre está ligado espiritualmente. E Deus nos permite hoje não sentir tanta falta, porque toda hora a gente está vendo. Liga o aparelhinho ali, está vendo ali o irmão Marcelo, família, todo mundo. Então, a gente fica muito agradecido a Deus por fazer parte dessa família. Isso é a coisa mais importante que existe, irmão. É você entender que você faz parte da família. Amém. Não somos simplesmente alguém que congrega no tabernáculo da fé. Nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. Amém. Isso muda muito as coisas. Isso nos ajuda a superar momentos difíceis. Isso faz você enxergar que você nunca está desamparado. E nos chama sempre a reflexão de olhar se estamos agradando ao nosso Deus ou não. E então tomar decisões. Todo momento tomamos decisões. E se a sua decisão for sempre como aquela do filho pródigo, então sempre você encontrará o Pai te esperando, para ajudar, para curar, para fortalecer e para orientar. Graças a Deus por tudo. Então o nosso pastor deve estar conosco também através da internet, e nós desejamos a sua breve recuperação, plena recuperação, sabendo que dentro desta carcaça velha tem um poder que resolve todas as coisas. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deus abençoe a todos, nossos irmãos, através da internet, nossas congregações que também estão acompanhando conosco. Deus abençoe a nossos preciosos irmãos. Nós
vamos ler em São Lucas 24, a partir do verso 13. É a nossa escritura desta noite. E após a leitura, nós ouviremos o hino com a irmã Gardênia. Eu sou livre. São Lucas 24, a partir do verso 13. Dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Senhor Jesus, ajuda-nos a obter o nutriente próprio para nossas almas diante do que ouvimos e diante de tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Vamos ouvir então o hino com a irmã Gardênia. Achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto um alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar:
que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Senti sua doce paz me envolver, a esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma já cansada descansou, encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos têm tido essa experiência de estar andando falando sobre Jesus e reconhecer que Ele está ali, que Ele apareceu? Será que isso é possível? Foi por sua causa, foi por minha causa que Ele morreu. Mas nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre isso, na mensagem do profeta de Deus para esta era, intitulada Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Só o título já fala muita coisa. Nossos olhos estão abertos? O quadro fala de discípulos, não fala de incrédulos, fala de discípulos que andaram com Ele, que o viram, conviveram com Ele. E mais à frente, a gente vê que Jesus teve que abrir os seus olhos. Mesmo eles ouvindo o testemunho de uma cristã que estava com eles, que lutou, que sofreu,
e deu um testemunho. Nós vimos, o anjo disse, ele está vivo. No entanto, eles não estavam seguros de que a palavra se cumpriu. Nesta mensagem, a partir do 13, o profeta vem nos dizendo assim: não gostaria você de ter viajado com Cleófas e eles a caminho de Emaús? Que experiência, né? O profeta disse: eu gostaria de ter caminhado com eles, e é possível. Estou alegre de estar vivo hoje e poder fazer ainda a mesma coisa, caminhar com ele hoje na mesma maneira que eles o fizeram então. Amém. Você pode caminhar com Jesus te acompanhando. Ele veio com você quando você veio para o culto. Você o convidou, com certeza, não é? Ele veio com você. Ele nos guardou. Mas o profeta diz aqui: a cogitação daquilo era como que Jesus ressuscitara dos mortos. Porém, a parte triste daquilo era que alguns que o amavam não sabiam disso. Tudo isso, irmãos, é importante para nós nesta hora que estamos vivendo, porque essa é a hora mais perigosa que tem. Estamos a segundos do arrebatamento. Você não pode estar desapercebido. Você tem que encontrar Jesus do seu lado. Se ele não estiver do seu lado, você tem que ir atrás dele. E este certamente é o quadro de hoje. Há muitas pessoas que o amam, que ainda não se deram conta que ele está vivo. Para eles, é alguma espécie de uma história que aprenderam em alguma escola. Irmão, isso é muito sério. Há muita gente que ama a mensagem, mas não consegue entender que ela está nos preparando agora. Não é uma história. Quando ouvimos que foi um homem ungido e agora é um povo ungido, nós temos que crer que somos esse povo. Amém. Temos que crer assim, senão estamos perdendo tempo. Você está simplesmente achando bonito uma história, e isso não te coloca no arrebatamento. O que coloca você no arrebatamento é o seu desespero por ser parte disso. Amém. Mas vamos aqui. Há muitas pessoas que o amam, que ainda não se deram conta que ele está vivo. Para eles é alguma espécie de uma história que aprenderam em alguma escola. E algum livro de teologia, algumas éticas, código de éticas, que estudaram em algum lugar, e Jesus é uma figura histórica para eles. E mesmo assim, na história, eles o amam.
e não se dão conta de que Ele está vivo conosco. Aí você pensa assim: os filhos ouvem os pais, amam os pais, consideram os pais. Isso tem que ser na ausência dos pais também. Às vezes, na ausência dos pais, a coisa muda. Então tem alguma coisa errada. Assim é a mesma coisa do respeito para com o seu pastor, para com seu irmão, para com sua esposa, com seu marido. Quer na presença, quer na ausência, a coisa tem que ser verdadeira. Eles o amam e não se dão conta de que Ele está vivo conosco. Se Ele está andando conosco, por que vamos falar aquilo que machuca Jesus? Por que vamos fazer aquilo que desagrada a Deus? Se estivermos constantemente lembrando que Ele está junto conosco, nós vigiaremos nossas atitudes. Nós não deixaremos a velha natureza tomar a frente, porque estaremos sempre olhando para Jesus e lembrando: não, a atitude dele não seria essa, seria essa. Caminhando bem ao redor conosco, como ele sempre fez. Ele está aqui exatamente como sempre esteve. É por isso que você vem para o culto com aquele sentimento de alegria. Vou encontrar Jesus. Tenho um encontro com o meu Senhor Jesus Cristo. E Ele vai estar lá me esperando. Aleluia. Agora a razão pela qual eles não creram naquilo, é porque a ressurreição era por demais incomum. Muito bem, vamos tentar analisar isso aqui. Eles andavam com Jesus quando Ele ressuscitou a viúva, o filho da viúva de Naim. Eles viram a ressurreição. Eles andavam com Jesus quando Ele ressuscitou a Lázaro. Eles viram. Então não é que eles não criam na ressurreição, mas eles não conseguiam entender como é que Jesus ia ressuscitar Ele mesmo. Como é que Ele vai fazer para ressuscitar Ele mesmo? Ressuscitar os outros, nós vimos, nós cremos. Mas agora como é que Ele vai ressuscitar Ele mesmo? Agora eu quero que você leve isso, irmão, irmã, para você. Você já viu irmãos e irmãs serem curadas de câncer? Vocês já viram serem curados de muitas enfermidades? E às vezes você duvida que a sua enfermidade possa ir embora de você. Creia! Jesus está aqui e Ele cura você do mesmo jeito. Você está à distância, Ele te cura do mesmo jeito. Precisamos alcançar esse nível de fé, irmão. Ele prometeu, Ele cumpre. Não tem tamanho de demônio, irmão. Não tem tamanho de enfermidade. Jesus resolve qualquer uma. É você quem tem que estar na posição certa. É você que tem que tomar a atitude certa. Aquilo não havia acontecido antes. Então eles não viram nenhum dos profetas que ressuscitaram a si mesmos.
Assim era para eles uma coisa incomum em algo como aquilo, em crer em algo como aquilo. E é no incomum onde Deus se encontra. É no incomum que ele se encontra. O comum é alguém vir aqui à frente e receber imposição de mãos. O incomum é você estar bem aí e dizer: Senhor, eu aceito a minha cura aqui. Amém. Alguns acham que isso é impossível. Tudo é possível ao que pode crer. Amém. Não precisa gritaria, não precisa estar pulando, só precisa você entrar em sintonia com a palavra, só isso. Amém. É Ele falando para você: o seu caso eu resolvo. Você crê? Você aceita? Eu resolvo. Amém. E tá definido o assunto. É no incomum onde Deus se encontra. É no incomum. Vem? O nascimento de Cristo foi incomum. Ele nunca faz nada fora da sua palavra. Então nós precisamos viver mais a palavra, conhecer mais a palavra. Isso que você está esperando, está na palavra, é seu. Tudo que está aqui pertence à noiva de Jesus Cristo. Amém. Ele nunca faz nada fora de sua palavra, tão incomum, porque primeiro ele promete e depois envia alguém para manifestar aquela palavra, fazê-la real às pessoas. Quando vocês, pentecostais, primeiro receberam o batismo do Espírito Santo, isso foi uma coisa incomum. Todavia, Deus o prometera. Derramá-lo nos últimos dias, e aí ele estava. Assim, não importava quão incomum fosse, era a promessa de Deus que tinha de ser manifestada, porque Deus a prometera. Tudo o que pedires, se não duvidares no teu coração, receberás. Amém. Está aí, está nas suas mãos. Agora, a ressurreição foi incomum para muitos dos seus. As pessoas o amavam. Todavia, era uma palavra prometida, porém, por demais incomum para crer. A cura divina hoje é tão incomum às pessoas a ponto delas não quererem crer nela. Falar que crê é uma coisa, mas a sua atitude é que mostra a real consciência disso. Parece que a cura divina se tornou uma coisa muito incomum. Não, isso aí não acontece assim em qualquer lugar. Não, isso aí tem que ser com fulano de tal, tem que ser em tal lugar, tem que ir para o monte, tem que ir não sei para onde. Irmãos, esse presente é para a noiva. Aí você tem que dizer: eu sou a noiva, eu pertenço à noiva, a promessa é para mim. E você requeira isso, você vai receber. A cura divina hoje é tão incomum às pessoas, a ponto delas não quererem crer nela. Todavia, é a palavra prometida. A promessa é nossa. Tudo é possível ao que pode crer. Os sinais seguirão os que crerem. Esta coisa que estamos vendo acontecer hoje é uma promessa de Deus. Porém, é tão incomum para a mente que nunca imaginou dessa maneira.
E foi assim que a ressurreição foi para muitas pessoas que o amavam. Haviam pessoas que o honravam e criam ser ele um profeta de Deus, e criam ser ele o Filho de Deus, e assim por diante. Porém ainda a ressurreição era demais para que crescem. Quando tem um porém no meio, barrou tudo. Qualquer empecilho que seja, tira de você a bênção. Por isso você tem que vir para a reunião, não interessa quem vai pregar, interessa que eu quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Amém. Interessa que eu quero receber a palavra para a minha vitória. Você tira todas as barreiras do meio, irmão, e se concentra em ouvir o Espírito Santo. Você toma a mesma atitude da mulher que estava morrendo com fluxo de sangue. Lá vai passando Jesus, eu tenho que pegar nele. Eu vou chegar e vou tocar na orla do vestido dele. Amém. Não interessa quem está na frente, não interessa quantos empurrões eu vou levar, cotovelada, quantas vezes eu vou cair, não interessa. Eu quero chegar no meu objetivo. Essa é a atitude de fé, essa é a atitude que Jesus está esperando. Nada vai te impedir de sair daqui curado, nada vai te impedir de receber a vitória na causa. Aí o profeta diz: e você tome qualquer coisa que realmente seja fenomenal como aquela, e examine-a sempre com a palavra. Se a palavra prometeu, então é apenas Deus surgindo em cena novamente. Aleluia! Se Ele prometeu, irmão, Ele cumpre. Os sinais seguirão os que crerem, não interessa o resto. Creia e você levanta dessa cama, você resolve o problema. Nada te impede, irmão. Mas você tem que viver esta coisa de uma maneira que vai espantar os outros. O problema que está acontecendo com a igreja é que ela está ficando formal demais. Ninguém pode dar um grito, ninguém pode dar um salto, ninguém pode receber. Porque, não, quieta. A irmã está olhando, o irmão está olhando. Gente, é hora de arrebatamento, irmão. É hora de arrebatamento, irmão. Se você ficar preocupado que a sua bagagem está feia, você fica para trás. Tem gente preocupada que a mala está feia demais. O outro está com um saquinho no ombro, no ponto, esperando, não quer saber do resto. Eu quero ir à viagem. Aleluia! Eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação. Não podemos nos tornar laodiceianos, mornos. Não, seja quente, irmão. A coisa é nossa, a coisa é para viver com fervor mesmo. Se a palavra prometeu, então é apenas Deus surgindo em cena novamente. E esta é a maneira que cada promessa é. Agora a questão é essa: você tem que estar vivendo isso à flor da pele. Você tem que estar vivendo isso como aquela história lá, daquele pai que mandou chamar o irmão Brana e não queriam deixar ele olhar o menino. Vem cá, se fosse um padre, vocês não deixavam olhar? Não, mas é porque não, ele vai olhar sim, vai orar pelo menino. E irmão Brana orou e disse: ele vai ficar bom. Aleluia! Glória a Deus! Amém. E a enfermeira disse: moço, o senhor está ficando doido, moço? Olha, o aparelho está parando, o coração do menino está parando aqui. Olha o aparelho. Que aparelho, dona? Que eu quero olhar lá de aparelho? Eu ouvi a palavra, eu creio na palavra.
Aleluia, glória a Deus. Confesse a sua vitória. Deixa o mundo te chamar de maluco, irmão. Confesse a sua vitória, acredite. Jesus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E logo o coração do menino disparou. Vida, vida. Há vida para aqueles que creem na vitória, creem no Senhor Jesus. E esta é a maneira pela qual eles deveriam ter visto aquilo então, pois Deus prometera que o levantaria no terceiro dia. Davi disse: não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Jesus disse: destruí este templo, este corpo, não é? E em 3 dias eu o levantarei novamente. Vem, era uma promessa. E há muitas promessas para você aqui dentro. Cada uma delas é sua, você pode tomá-la. E foi um fenômeno bastante incomum. E muitos o amavam, não puderam entendê-lo, porque era desconcertante para todo mundo que um homem que fora crucificado e uma espada atravessara o seu coração, ou uma lança, cada gota do seu sangue em seu corpo se esvaíra sobre a cruz. E o tomaram e o selaram em uma tumba e rolaram uma pedra sobre ela, sendo necessário uma centúria de homens para fazê-lo. E então selaram com o selo romano, e então dizer: um anjo desceu, quebrou o selo, removeu a pedra, e aqui está ele vivo entre nós. Oh, irmão! Mas para crer nisso, você tem que estar no espírito certo. Elas chegaram lá desesperadas, irmão. Ele vive, ele vive, ele vive. Calma, o que foi que houve? Nós fomos ao túmulo, chegamos lá, a pedra estava revolvida, e um anjo nos disse: ele está vivo novamente. Mas para crer nisso, você tem que estar no espírito, senão não crê não. Não adianta. Aí é que diz: ouvir a história é bonito, mas a coisa agora é essa. Ele está aqui agora, você crê nisso? Amém. Ele está aqui agora. Amém. Viver a coisa, viva isso. Você está precisando e está com medo de pedir? Nós tem hora que nos tornamos covardes. Jesus está ali no pé, meu filho, pede, abre essa boca, pede. E a gente fica: não, bem que a irmã precisa, e você precisando. É nosso, irmão, é para nós vivermos isso. Lá fora estão pedindo de todo jeito, e os sinceros recebem. Porque Deus não faz acepção, Ele olha para a fé. Então lá fora tem gente que tem mais fé do que a gente para receber uma cura, uma libertação. Irmão, aí a gente diz assim: não, irmão, mas o que importa é o arrebatamento. É claro, o principal é o arrebatamento. Mas por que é que você, herdeiro de todas as coisas, tem que andar mendigando? Por quê? Por que é que você tem que ficar se sujeitando a espíritos que querem te prender? Não deixa você ir para a igreja, não deixa você ler a Bíblia, não deixa você ler a mensagem. Espíritos fazem isso, enquanto que a promessa está dizendo: ó, se a minha palavra está em você, você pode todas as coisas. Amém. Você rompe tudo que é barreira, irmão. Amém. Você vence qualquer inimigo, não interessa. Mas é porque tem momentos que nossos olhos estão fechados.
andando com Jesus e com os olhos fechados, não reconhece. Um anjo desceu, quebrou o selo, removeu a pedra, e aqui está ele vivo entre nós. Era uma espécie de uma coisa estranha. É a mesma coisa de dizer aqui: o que é que você está precisando agora? O que é que você está precisando agora? Fale, Jesus te dá isso agora. Amém. Irmão, não sou eu quem estou te dando, não. Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem, é Ele que prometeu. Amém. Ele vai dar se você pedir com fé, não duvidar, não questionar. Ele dá para os filhos. É uma espécie de uma coisa estranha. E hoje a mesma espécie de fenômeno. Quando as pessoas pensam que ele morreu, isso conclui aquilo. Há 1900 anos atrás, e aqui está ele hoje, após 1900 anos, ainda entre nós, tanto quanto ele esteve então, tão real quanto ele o foi então, fazendo as mesmas coisas que ele fez então. É um fenômeno extraordinário. As pessoas não podem entender isso. Vai além do arrazoamento delas, certamente. Quem pode arrazoar Deus? Ninguém pode arrazoar Deus. Por que eu tenho que entender como é que Deus vai me curar? Por que eu tenho que entender como é que Deus vai resolver o problema que eu entrei? Ele não tem que me dar explicação de nada. Ele simplesmente, por graça, nos concede, sem explicar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ninguém pode interpretar Deus. Então ninguém pode dizer como é a regra que Deus vai fazer para resolver. Com cada um ele faz de um jeito. Com um ele chega e diz: se você quer ser curado, levanta, pega a tua cama e vai para casa. Com o outro ele chega, traz ele aqui, untou ali, cuspiu no chão, melou a cara dele. Agora tu vai lá no poço e lava teu rosto lá. Ele faz do jeito que ele quiser, irmão. Ninguém pode interpretar Deus. Deus é o seu próprio intérprete. Deus fala a palavra e eles dizem: bem, você obteve a interpretação errada. Deus faz a coisa acontecer. Essa é a interpretação. Ele faz acontecer, irmão. Apareceu aquele cisto no útero da irmã Meda, e foi crescendo, e ela ia para a cirurgia. Vá para a cirurgia. Mas antes do médico cortar, desapareceu. Deus faz do jeito que Ele quer. Se ele deixa você ir ao médico e tomar o remédio, tome o remédio. Mas se Ele disser: não precisa, vá até ali, peça a oração, peça a unção com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. Amém. Deus faz a coisa acontecer. Essa é a interpretação. Não é necessário ninguém para interpretá-lo. Eu acabei de falar sobre isso em uma cidade aqui embaixo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Não necessitou de nenhuma interpretação ali. Ali estava a luz. Deus disse: uma virgem conceberá. Ela o fez. Isso encerrou o assunto. Assim, quando Ele fala algo, então ele é o seu próprio intérprete. Ele não precisa da nossa interpretação. A Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação. É o próprio Deus fazendo a interpretação dela. Notem
muitos não viram aquilo porque não haviam pesquisado nas Escrituras. Eles não haviam dado ouvidos ao que ele dissera. Então, quando nós duvidamos, nós devemos buscar na Escritura, nós devemos buscar na mensagem, porque se você tem dúvida, você não tem fé para alcançar o objetivo. Então tire a dúvida, ele já deixou tudo pronto. Muitos hoje não têm dado ouvidos à mensagem, não têm dado ouvidos à Escritura e ao que Cristo prometeu nestes últimos dias. Esta é a razão porque as pessoas estão na condição que estão hoje, e as igrejas todas frustradas umas entre as outras. Eles não têm notado o que a Escritura disse para este dia. Passamos muitas vezes por alto do que o profeta alertou. Não forme grupinhos, cuidado, o diabo vai botar alguém no meio de vocês, para criar contenda. Nós temos avisos, irmãos. Eles não têm notado o que a Escritura disse para este dia. Eles não têm notado o que estas coisas tinham que ser feitas. É apenas o cumprimento da Escritura. Muitas pessoas o amam, muitas pessoas creem nele, porém ainda assim é um fenômeno demasiado. Eles não podem compreendê-lo. Quando você fala sobre ele, como sendo o mesmo que foi ontem, fazendo as mesmas coisas, eles alegam crer nisso, porém, quando isso acontece, quando está vivendo a situação, então eles não compreendem. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? No mundo tereis aflições. Calma, tem bom ânimo. Cadê a sua paciência com Deus? Cadê a sua segurança de que você é uma filha de Deus, um filho de Deus? A sunamita deu um ensinamento para uma mãe. Arruma um jumento aí. Não precisa falar nada não. Subiu e foi atrás do profeta. Está tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem com o teu marido? Tudo bem com o teu filho? Está tudo bem. Deu um ensinamento para nós, irmão. Nós temos ensinamento na palavra, mas esquecemos. Nossos olhos se fecham. Então, antes de tomar uma atitude logo, deixa o Espírito te fazer lembrar. Você vai optar pela decisão correta. Muitas pessoas creem, porém ainda assim é um fenômeno demasiado. Eles não podem compreendê-lo quando você fala sobre ele. Eles alegam crer nisso, porém quando isso acontece, então eles não compreendem. Eles simplesmente não podem crer nisso. Notem, eles estavam falando dele quando ele apareceu. Nós estamos falando de quem aqui? Será que ele já não está aqui desde o início? Ele está aqui, irmão. Notem, eles estavam falando dele quando ele apareceu. Agora, esta é uma boa coisa. Nós notamos aqui na Escritura, ela diz: e enquanto falavam dele, enquanto falavam destas coisas, caminhando, falando sobre ele, tristes, quando descobriram ele apareceu. E quando ele apareceu, apareceu-lhes enquanto caminhavam, discutindo sobre ele. É aí quando ele sempre aparece,
quando falamos sobre Ele. Sempre através da Escritura é quando as pessoas falam sobre Deus que Ele aparece. Amém. Aleluia! Hoje em dia estamos por demais ocupados, falando sobre outras coisas. É aí onde o diabo desarma. Põe um bocado de história, um bocado de coisa para você ficar preocupado, pensando num monte de coisa e esquece de falar de Deus. E esquece de falar das maravilhas que Ele está fazendo. Eu penso que essa é a razão pela qual muitas pessoas que o amam falham em vê-lo. Nós estamos tão ocupados com nossos credos e denominações e negócios sobre as igrejas e associações e obtendo mais membros e coisas, nós estamos por demais ocupados para falar sobre Ele. Estamos muito preocupados com outras coisas, não temos tempo para falar da cura divina, para falar da libertação, para falar que somos filhos e filhas de Deus. Amém. Nós estamos por demais interessados em algum credo, algum livro, texto, ou que alguma coisa, alguma outra coisa. Quantos membros poderíamos introduzir, elegê-los por votação? Devemos pegar este, aquele ou aquele outro. Nós devemos estar constantemente dando-nos a palavra de Deus, a oração, estudando a palavra, porém estamos por demais interessados em alguma outra coisa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos preocuparmos mais em confiar que tudo o que Ele quer é que nossos olhos se abram. Amém. É que você possa reconhecer a presença dEle ao seu lado todo o tempo. É que você possa crer que estas coisas incomuns não são incomuns para nós, são incomuns para o mundo. Para o mundo é incomum crer em profeta nestes dias, para nós é a coisa mais certa do mundo. É incomum crer nestes dias em lava-pés, em ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É incomum, porque a maioria não faz assim, mas para você foi a melhor coisa da sua vida, crer e obedecer a isso, e isso te trouxe a vitória, isso tem te dado o que o teu coração está desejando. Então creia de coração, aceite a sua bênção nesta hora, e que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém, meus irmãos, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.